Hoje o vídeo vai ser sobre você, olha só que felina, chique, maravilhosa, empoderada. Tá feliz, Nina? Não. Alô, gente, tudo bem com vocês? Quem me acompanha nas outras redes sociais, tipo o Instagram, já deve ter visto gatos. Muitos gatos. Gato que não acaba mais. Muitos gatos. Uma vez uma pessoa reclamou, inclusive, disse que eu era um pé no saco no Instagram, porque eu só postava vídeo de gato e eu pensei, não basta vídeo de gato no Instagram, eu tenho que fazer um vídeo de gato no canal. Porque se não for pra ver e fazer vídeo de gato, eu nem pago minha internet. Gente, eu tô brincando. Não tô. Faz tempo que eu tenho vontade de contar como foi o encontro com os gatos que vivem aqui na minha casa, porque eu acho fundamental a gente falar sobre a importância da adoção de animais. Então pega seu chá, seu café, sua água e senta aí pra gente conversar. Primeiro, deixa eu apresentar todo mundo. Essa aqui é a Lisa, a gata mais carinhosa e carente que eu já conheci na minha vida. A Lisa desafia a gravidade todos os dias, derrubando minhas coisas, e ela redecorou meu quarto. Muito obrigada, Lisa, eu amei. Essa é a Nina, não tão carente e carinhosa quanto a Lisa, mas apesar dessa cara de irritada, ela é irritada, mas ela é fofa, ela finge que não é fofa, mas no fundo eu sei que ela é um bebê louco por carinho. Esse é o Damião. Damião, o que eu falo de você? Damião, também conhecido como Dami, tem essa carinha levemente desproporcional pro seu corpo grande, mas apesar do tamanho, ele é um neném que mama até hoje no cobertor, e eu não tenho a mínima maturidade pra lidar com isso porque é fofo demais. A Cosme já é o contrário. Sim, temos Cosme e Damião aqui nesta casa, porque eles são irmãos e parecem gêmeos porque são iguais. Cosme parece um filhote por causa do tamanho, olha essa coisinha pequena, mas ela é muito mais adulta e madura e não aceita brincadeirinha de ninguém, principalmente do Zen. E esse é o Zen. Ele é o gato mais trapaceiro que eu já vi na minha vida, porque ele apareceu aqui em casa, todo carinhoso, ronronando, ficou dormindo no meu colo no primeiro dia por 4 horas. Eu tirava ele do meu colo e ele saía atrás de mim, miando e pedindo carinho. Daí a gente teve a brilhante ideia de dar o nome de Zen a este gato tão pacífico e tranquilo, só que não, ele enganou a gente. Ele tava querendo conquistar o coração dos humanos dessa casa e conseguiu. Depois de uns dias, o Zen não aceitou mais colo, ele não é muito fã de carinho e a gente precisou ensinar que ele não pode morder. Sim, estamos trabalhando nisso ainda. Mas acho que ele tem esse comportamento porque foi o único gato que a gente já adotou adulto e talvez ele tenha algum trauma. Inclusive, a Lisa tem traumas também, mas eu já falo sobre isso quando voltar pro meu cenário pra gente conversar. Pronto, voltei. Agora que vocês já conhecem os 5 felinos que moram na minha casa, eu vou falar sobre a adoção de cada um deles, começando por Liz e Nina, que foram as primeiras que eu adotei. Eu já falei sobre isso em outro vídeo, que eu vou deixar aqui na descrição, mas eu só quero repetir uma coisa. Há 20 anos, os meus pais não tinham a consciência que eles têm hoje, então todos os gatos que viviam aqui na minha casa tinham acesso à rua. Por causa disso, todos eles sumiram e não voltaram mais, alguns foram envenenados, e a última gata que a gente adotou foi atropelada na frente do meu pai e isso traumatizou demais a minha família. Isso aconteceu quando eu tinha 10 anos e desde então minha família decidiu que só ia adotar cachorros. Só que eu sou a louca dos gatos desde que eu nasci. Se você olha meus álbuns de infância, tem mais foto de gato do que foto minha. É sério. Eu sentia tanta falta de gato que eu fiz uma experiência, procurei a palavra gato no Twitter só pra ver o que acontecia e era basicamente eu reclamando que não tinha gato em casa. Eu realmente precisava de um gato pra ser feliz, como vocês podem perceber. Até que em 2014 eu decidi que não dava mais pra viver sem gatos e eu adaptei a minha casa pra receber Lisa, porque a Nina veio junto. Bebê, eu te amo. Eu encontrei uma protetora no Facebook que tava tentando doar com urgência uma ninhada porque a mãe não amamentava os filhotes e sozinha ela não tava dando conta. Então eu fui buscar a Lisa com mais ou menos 3 ou 4 semanas, ela era muito pequenininha. Aí no dia que eu ia buscar a Lisa, a protetora me liga e fala o seguinte: Oi, tudo bem? Você já pode pegar a sua gata aqui, mas deixa eu te contar uma coisa, que todos os filhotes foram adotados, menos um. Então ele vai ficar sozinho no mato, sem a mãe, porque a mãe não tá amamentando e eu não posso botar o gato dentro do meu terreno porque eu tenho muitos cachorros. Aí você acha que eu ia fazer uma crueldade dessa? Não ia. Mas o que eu pensei? Vou pegar os 2 gatos, levar pra minha casa, aí eu cuido deles, quando o outro tiver maiorzinho, eu dou. Um spoiler aqui, isso não dá certo. Eu fui trouxa de achar que eu ia conseguir doar aquela coisinha linda ali, né, bebê? Mas voltando à história. Em outubro de 2014, eu fui buscar a Lisa e o outro filhote, que agora é a Nina. A protetora tinha me falado no telefone que elas eram super tranquilas, que eu não precisava nem levar aquela caixinha de transporte, que era só pegar no colo e levar pra casa. Aí eu cheguei lá e ela me puxou num canto e falou o seguinte: olha, melhor você não pegar elas, não toca nelas, bota as 2 aqui nessa caixa de papelão e tampa. Oi, o que tá acontecendo? E aí ela me disse que algumas pessoas da vizinhança não gostavam que animais circulassem por ali e davam vassouradas nos filhotes. Vassouradas na Lisa e na Nina. Meus bebês, cara. E aí eu realmente tentei pegar a Lisa e a Nina no colo e não deu certo, porque elas me olharam com uma cara de desespero e fizeram aquele barulho de gato, sabe? Aquele...
Essa imitação deve ter ficado um pouco ridícula, mas tudo bem, eu vou ter que botar isso na edição e vida que segue. Confesso que foi um pouco engraçado, porque elas tinham esse tamanho e eu não conseguia nem colocar a mão na caixa de papelão. Aí eu fui pra casa e pensei, ok, nunca vou fazer amizade com essas gatas, mas tudo bem, pelo menos elas não estão mais vivendo naquele mato. Só que elas eram muito pequenas, então eu tive que ter alguns cuidados especiais. Por exemplo, eu não dei ração logo de cara, eu dei um leite especial primeiro pra que depois elas comessem ração, mas essa adaptação foi bem rápida. Principalmente pra Nina, né, meu bebê, que sempre foi assim bem apaixonada por comidas. E como elas estavam no mato, gente, elas tinham uma quantidade de sujeira em volta que era bizarro. A Lisa tem umas partes no pelo brancas ali. Eu não tinha nem visto que era branco, parecia marrom. Pra tirar as pulgas, eu passei um pano com água e vinagre, porque elas eram muito pequenas e não dava pra dar aqueles antipulgas. E eu me lembro que eu passava o pano na Lisa e minha mãe falava, nossa, ela tem umas partes brancas. Tava bem suja mesmo. E depois de um tempinho, bem pouco tempo na verdade, elas já estavam aceitando minha presença. Eu acho que no primeiro dia mesmo eu fui dormir e no meio da noite elas pularam e deitaram comigo e eu fiquei desesperada porque eu nem me mexia. Imagina amassar aquelas duas coisinhas desse tamanho. E aí, naquele momento, eu já sabia que eu não ia conseguir doar nenhuma das duas. Como é que eu ia escolher? É impossível. Eu lembro, inclusive, que eu tava jantando com os meus pais e eu não sabia como falar que eu não ia conseguir doar nenhuma das duas. Aí eu falei assim, né, mãe, poxa, que coisa, né? 2 gatos ali, vou ter que escolher uma das duas, como é que eu vou fazer? Aí minha mãe olhou pra mim e falou, não, a gente não vai doar nenhuma, a gente vai ficar com as duas, parece que não conhece, a gente não vai conseguir doar nenhuma. Aí, que alívio! E foi a melhor coisa que a gente podia fazer, porque as duas são muito amigas, elas são irmãs, e elas dormem juntas, e elas se amam e se lambem e brincam. Brincar não, porque são duas preguiçosas, mas o resto elas fazem. Inclusive, eu recomendo agora, quando alguém vem falar comigo sobre adotar um gato, eu sempre digo que é melhor adotar 2 se você tiver condição. Porque aí um faz companhia pro outro, e eu acho que é importante que animais tenham contatos com outros animais, sabe? Eu percebi que gato que vive sozinho costuma ser mais irritado, estressado. Eu não sei se é assim com todo mundo, mas é essa impressão que eu tenho, e a adoção da Lisa e da Nina foi uma experiência ótima. Mas até hoje, a Lisa é traumatizada. A Nina eu acho que não, ela não gosta muito de outros gatos, mas ela gosta de seres humanos. Não faz nenhum sentido isso, era pra ser o contrário. Agora, a Lisa só tem uma boa relação comigo. Até dos meus pais, ela tem medo e fica desconfiada. Quando vem visita aqui em casa, ela se esconde em cima do guarda-roupa, ou embaixo do guarda-roupa, ou numa gaveta. E a veterinária não pode colocar um pé no terreno da minha casa que a Lisa fica desesperada. As pessoas que vêm aqui não acreditam quando eu digo que a Lisa é muito carinhosa, porque realmente não parece, mas comigo ela é um anjo. A minha cadeira não concorda com essa afirmação, mas enfim. Eu fico triste que ela tenha esse tipo de relação com seres humanos, porque significa que de fato ela tem trauma, porque apanhou quando era filhote. E é horrível saber que tem gente que faz esse tipo de coisa. Eu sinceramente nunca vou entender. Eu lembro que quando elas foram castradas, a veterinária disse que teve que dar 2 doses de anestesia pra Lisa, porque ela não se entregava, ela tinha tanto medo do que podia acontecer que ela não dormia, tadinha. E nessa época, no final de 2014, a Preta ainda estava viva, o anjo aqui dessa foto. A Preta conviveu comigo durante 12 anos, foi grande parte da minha infância, mas em janeiro de 2015 ela morreu por conta da velhice mesmo. E alguns dias depois eu acordo com minha avó telefonando, dizendo que tinham jogado no terreno da casa dela 2 filhotes que ela achava que eram gatos, mas não dava nem pra reconhecer porque eles eram muito pequenos. E aí entraram Cosme e Damião na nossa vida. Gente, eles realmente não tinham pelo, eles não tinham orelha, não dava pra reconhecer direito que animal era aquele, porque eles eram muito pequenos. Assim que a gente chegou na minha avó, a gente já levou os gatos no veterinário e ele disse que provavelmente eles tinham 2 dias, no máximo 3. E aí o veterinário ensinou o que a gente deveria fazer, mas disse que a chance de eles não sobreviverem era muito grande. Então eu e minha mãe fizemos todo um revezamento, porque a gente tinha que preparar a cada 3 horas o leite especial e dar pros gatinhos na mamadeira. Eu lembro que a gente derreteu 2 mamadeiras, porque a gente tinha que acordar de madrugada, esquentar a mamadeira, e aí às vezes a gente dormia. O ideal nesses momentos, quando você encontra filhotes muito pequenos, é procurar uma gata que esteja amamentando, pra ver se ela adota os filhotes. Só que a gente não achou nenhuma gata, então a gente teve que fazer tudo sozinha. E aí a nossa rotina era a seguinte: amamentar Cosme e Damião, passar um algodão morno na barriga, fazendo círculos, e passar também nos órgãos irreconhecíveis ainda, pra eles fazerem xixi e cocô. Sim, eles faziam xixi e cocô nas nossas mãos. Porque eu não sei se vocês sabem, mas é assim que funciona. A gata mãe lambe os filhotes inteiro e aí eles fazem xixi e cocô, porque eles precisam desse tipo de estímulo. E aí o estímulo, no caso, era a gente com o algodãozinho molhado mesmo. E se você encontrar filhotes pequenos, é importante que você faça isso. Outra coisa muito importante é a posição em que você vai colocar os gatos quando você der mamadeira pra eles. Você não deve colocar o gato de barriga pra cima, porque ele pode se engasgar, então você tem que deixar ele de barriga pra baixo. Assim como os gatos mamam na mãe mesmo. Resumindo a história, só depois de mais de uma semana que Cosme e Damião começaram a abrir os olhos, então eles
realmente eram muito pequenos quando foram abandonados no terreno da minha avó. E aos poucos eles foram se desenvolvendo, começaram a andar e foi muito lindo observar esse crescimento. Eu sou muito grata pela recuperação dos dois porque eu sei que muitos filhotes não sobrevivem nessas condições. Bom, a nossa ideia era doar Cosme e Damião, mas aí eu te pergunto, você ia conseguir fazer isso? Depois de tantas noites sem dormir e mamadeiras queimadas, a gente simplesmente não conseguiu doar Cosme e Damião e aí estávamos com 4 gatos. Num período de 6 meses, a gente passou de 0 gatos para 4 gatos e eu tava muito feliz. E ficamos assim até outubro de 2017. Uma noite meus pais chegaram em casa com um gato preto e falaram: olha só quem a gente encontrou lá na rua. Aí eu respondi: não sei quem vocês encontraram porque Cosme e Damião estão aqui. E esse gato viria a ser o Zen. O Zen atravessou a rua na frente da minha casa e meus pais ficaram meio desesperados e saíram do carro e pararam o trânsito porque a gente é esse tipo de pessoa. E todo mundo deveria ser esse tipo de pessoa. Meus pais a princípio acharam que Cosme e Damião tinham fugido de casa, mas aí eles cheiraram o gato e viram que não era Cosme nem Damião. Porque Cosme e Damião, gente, tem cheiro de óleo essencial de lavanda. Meus pais mimam muito esses gatos. E aí eu postei foto do Zen em todo canto e uma pessoa inclusive chegou a me visitar aqui pra ver se era o gato que ele tinha perdido, mas não era. Só que como era perto do dia 31 de outubro e perto de uma sexta-feira 13, a gente não tentou doar o Zen logo no começo, porque eu não sei se vocês sabem, mas a gente não deve doar gatos nessa época do ano, principalmente gatos pretos, porque tem gente que faz sacrifícios e enfim. Mas aí o tempo passou e a gente nunca encontrou a casa do Zen. Eu não sei se ele tinha uma casa, mas eu imagino que sim, porque ele era castrado. E como eu já disse, o Zen enganou todo mundo. Eu nunca tinha visto na minha vida um gato tão zen, e por isso que a gente colocou esse nome, mas agora parece ironia. Não que ele seja agressivo nem nada, mas ele não é calmo, ele não é nada tranquilo. Ai, eu não expliquei o nome dos gatos, então eu vou fazer isso agora. Cosme e Damião foram irmãos que morreram lá em, sei lá, 300 depois de Cristo, faz bastante tempo. Eles praticavam medicina e foram santificados, e como eles eram irmãos gêmeos, os meus pais quiseram colocar Cosme e Damião nos gatos daqui de casa. Só que na verdade, eles queriam colocar preto e preta, e a cadela que tinha morado aqui em casa antes já era preta. Eu falei: não, gente, pelo amor de Deus, vamos desenvolver essa criatividade. Agora eu sei porque eu sou péssima pra dar nome pras coisas. Já a Lisa tem esse nome por causa da Lisa Simpson, que é uma das minhas personagens preferidas de todos os tempos. E a Nina se chama Nina por causa da Nina Simone. Na época eu tava ouvindo bastante Nina Simone e eu queria colocar nomes de mulheres que eu admirasse, que fossem incríveis, e aí eu pensei: Lisa e Nina. Até hoje meu pai não sabe quem é Lisa e quem é Nina. Às vezes ele chama: ô Lina, Nisa. Bom, essas foram as histórias de adoção de Lisa, Nina, Cosme, Damião e Zen. E a minha intenção com esse vídeo é alertar para a importância da adoção. Todos os gatos que vivem aqui na minha casa não teriam sobrevivido sozinhos. Lisa e Nina teriam morrido lá naquele mato ou teriam apanhado horrores daqueles vizinhos. Cosme e Damião com certeza teriam morrido porque eles foram abandonados num terreno com 4 cachorros no sol do meio-dia, não tinha nenhuma caixa. A pessoa que fez isso não estava tentando doar, ela estava querendo se desfazer mesmo daquelas 2 coisinhas pequenas. E Zen estava perdido, atravessando a rua, quase foi atropelado, provavelmente teria sido atropelado em algum momento. Enfim, eu anotei uma informação que eu acho muito importante, que é a seguinte: a Organização Mundial da Saúde estima que no Brasil existam 30 milhões de animais abandonados e que somente 40% dos cachorros domésticos foram adotados. A adoção de gatos é um pouco maior e esse número sobe para 85%, mas de qualquer forma, o comércio desses animais ainda é muito comum. Isso é um problema por várias razões, e eu acho que todo mundo deveria pesquisar um pouco sobre como funciona a criação desses animais. Quem acompanha a Luísa Mel já deve saber, porque de vez em quando ela entra em canil para resgatar e para mostrar como vivem esses animais, principalmente as fêmeas dessas espécies. Ou seja, essa é uma indústria que a gente não deveria sustentar. E outro problema é matemático. Se você compra um animal, você perde a chance de tirar um animal da rua, como a Lisa, Nina, Cosme, Damião e o Zen. Vamos pensar sobre isso? E se você tiver alguma história de adoção e quiser compartilhar comigo, comenta aqui embaixo. Às vezes as pessoas compartilham comigo essas histórias, como aconteceu semana passada, a história dessa cadela aqui. Eu, inclusive, já pensei em gravar um vídeo sobre isso, compartilhando as melhores histórias de adoção. O que vocês acham? E a gente se vê no próximo vídeo. Abracinho em você, beijo, tchau!